Vamos, então, gente, para o nosso segundo momento aqui, que é o momento que a gente vai compartilhar o texto de Marcos. Marcos capítulo 11, né, Rodrigo? Versículo Isso. 15. Marcos capítulo 11, versículos 15 a 17. São 3 versículos. Tá. Eu posso ler aqui? Pode, eu vou desativar os comentários um pouquinho aqui, para a gente poder focar melhor aqui. Legal. Eu vou ler aqui Ativar. pra gente. Marcos no capítulo 11, os versículos 15, 16 e 17. Diz assim: Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. São esses 3 versículos aqui, Alan. Amém. No domingo passado, o Giovanni, juntamente com o Renato, falaram sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Que ele entra montado num jumento e toda aquela história, né? E agora a gente chegou em um momento do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 11, Marcos vai só até o 16, né? E a gente tem esses próximos capítulos sobre a paixão de Cristo, né? Então essa é a última semana de Jesus, né? No calendário cristão não é bem isso, né? Mas na nossa leitura cronológica do texto nós estamos nesse momento. Senão, então, nós estaremos ali próximo do Domingo de Ramos, e aí hoje aí provavelmente é uma segunda-feira nesse texto, e aí Jesus entra em Jerusalém, e ele vem de uma forma diferente dessa vez que ele está indo em Jerusalém, né? Ele passa por uma figueira, amaldiçoa uma figueira, e a figueira depois os discípulos percebem que ela secou assim de uma maneira sobrenatural, e aí depois agora a gente leu aí, ele vai entre Jerusalém, vai direto para o templo, e quando ele chega no templo ali, naquela estrutura toda ali, né, ele entra em desconformidade ali com aquilo que ele estava vendo, né? Eu percebo assim uma presença de Deus naquele templo, que é Jesus Cristo ali, a presença de Deus, e é uma presença que revela, que denuncia, por exemplo, quando Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão de toda aquela presença de Deus, Deus no trono, e logo em seguida essa experiência que ele tem com esse mistério todo, com essa presença, essa presença também denuncia um pecado que Isaías trazia, né? Ele fala, olha, eu sou um homem de língua torpe, né? E tudo mais, ai de mim, tudo mais. Então aqui, quando Jesus Cristo entra nesse templo, a presença dele é uma presença que também denuncia, e aí denuncia o pecado que estava acontecendo ali dentro do templo. E qual era esse pecado? Acho que tem essa questão toda do mercado que estava ali no templo, né? A gente sabia que havia, por exemplo, famílias, vai acontecer a Páscoa em algumas semanas, famílias vinham de longe e tinham que apresentar uma oferta no templo. Às vezes não dava para viajar com um animal muitos dias para trazer até o templo. Às vezes eles chegavam no templo de mão vazia e eles tinham que comprar ali um animal para oferecer no templo. E o que Jesus está condenando ali é essa questão, porque muito provavelmente esses animais eram superfaturados. Eles iam comprar os animais, mas eles não podiam comprar porque eles traziam a moeda
da região deles, então ali tinha os cambistas, que eram as pessoas que faziam o câmbio na época, eles tinham que trocar o dinheiro deles pelo câmbio do templo, e aí era superfaturado também, então era todo um comércio prostituído, né? E aí Jesus Cristo, ele fica indignado com tudo isso, mas acho que o que mais deixa Jesus Cristo indignado, a gente percebe aqui nessa fala, Rodrigo, quando ele diz assim, olha, o meu templo, a casa de Deus, a minha casa, será chamada casa de oração. Ele cita Isaías aí. Então, o que mais deixa ele indignado mesmo, tem essa questão toda do comércio, mas é o que? Mudaram o propósito daquilo que era o templo, né? Então, o templo que tinha um outro fim, mudaram o propósito dele. Qual que era o propósito do templo? O propósito do templo era permitir esse lugar em que as pessoas pudessem encontrar com Deus, né? Permitir essa manifestação do sagrado ali naquela cultura daquelas pessoas, né? Esse lugar que as pessoas iam e adoravam a Deus ali. E aí esse lugar, que era um lugar tido como sagrado, havia sido profanado. Então mudou o propósito. O templo que servia para ter um encontro com Deus, o templo passou a ser como que um shopping da época, como que uma feira ali da época, como que um lugar para as pessoas se enriquecer de um negócio ilícito ali, né? Talvez até mesmo os sacerdotes ali do templo, que nunca tiveram essa postura de Jesus. Por quê? Porque talvez também estavam infiltrados nesse esquema corrupto de fazer com que as pessoas pagassem mais pelo aquilo que elas precisavam, né? Então Jesus Cristo fala assim, olha, não é isso a igreja, não é esse o propósito é que a casa de Deus seja uma casa de oração. Eles perderam totalmente o propósito, né? E o risco que a gente corre de perder o propósito das coisas, né? Qual que é o propósito da nossa vida, né? Qual que é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é você refletir o amor de Deus na vida do próximo, é a sua vida ter sentido para a vida de alguém, e a gente corre o risco de perder esse propósito, né? E tem um autor, um pregador, que ele fala assim, que é o Francis Chan, ele fala assim que o que pode acontecer de pior na nossa vida é a gente ter sucesso naquilo que nós não fomos chamados para fazer. Ou seja, a gente muda o nosso propósito e aí a gente acaba fazendo uma outra coisa que nós não fomos chamados para fazer e aquilo dá muito certo e a gente se perde nisso, porque a gente nunca mais vai voltar os nossos olhos para aquilo pelo qual fomos chamados a fazer, se aquilo que nós resolvemos fazer por nossa conta está dando certo. Então eu acho muito louco isso que o Francis Chan fala, que ele diz que um dos maiores riscos para a nossa vida é nós termos sucesso naquilo que nós não fomos chamados por Deus para fazer, né? Então é complicado isso, né? Por exemplo, eu sinto o meu chamado para ser um pastor. Já pensou se eu tivesse tido um sucesso como escritor mesmo? Né? E isso daí poderia ser um dos meus fracassos. Não se eu ser pastor não poderia ser escritor, mas eu poderia, de repente, nessa caminha de escritor, me dedicar só a isso, e esquecer daquilo que eu fui chamado mesmo para fazer, né? Isso às vezes cabe também, de repente, para uma pessoa, foi chamada para ser médica, para cuidar de gente, e de repente ela abriu um restaurante e teve um enorme sucesso. E esse sucesso dela como uma empreendedora de um restaurante pode vir a ser um fracasso, porque o propósito que Deus tinha para a vida dela e o sonho que Deus colocou no início no coração dela era para ela ser médica e cuidar. Está entendendo essa relação, né, que a gente está fazendo, né? Então é muito complicado. E o propósito do templo era um lugar de encontro com Deus. E aí o templo perdeu o propósito, virou uma feira, né? Então o risco que a gente corre de perder o propósito das coisas, né? A família, qual que é o propósito da família? O propósito da família é também refletir o amor de Deus através da harmonia desse lugar que a gente chama de lar, da nossa família. Ah, que harmonia é essa? Isso é ilusão. Não, não é harmonia de perfeição. É a harmonia de uma família que se ajusta, que as coisas... É uma família que funciona, né? Então, se a família perde o propósito, perdeu-se a identidade, perdeu-se naquilo que é a vontade de Deus, né? E como poderia uma família perder o propósito? De repente, uma família não tem mais o propósito de refletir o amor de Deus, ela existe para
um simplesmente agradar o outro, ou Sim. para não ter que chegar lá na rua e falar que não faz parte de uma família, que não tem mais que não é mais pai, que não tem mais esposa, enfim, pode se perder o propósito. A gente tem que estar sempre atento. Qual é o propósito de Deus nisso tudo, gente? O propósito de Deus nisso tudo é fazer com que tudo que Ele criou reflita o amor dele, para que outras pessoas se deparem com esse amor e conheçam aquele que nos predestinou para tudo isso, né? Muito bom, Alan, essa reflexão sua. E eu gostei muito da parte que você citou no meio da sua fala aí, quando Jesus entra no templo, né? E ele tem essa postura de fazer uma denúncia daquilo que estava acontecendo de errado ali. Um pouco dessa função profética de Jesus ali no templo, de denunciar o erro que estava acontecendo ali, e de apresentar para todos que estavam ali aquilo que estava sendo feito, que estava pervertendo ou destruindo o propósito original daquele lugar, né? E quando a gente lê logo no versículo 17, que lá está escrito assim, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou seja, a função do templo não era um fim em si mesmo, ele tinha a finalidade de ser um local de culto para o outro, para o próximo, para que o outro, o próximo, pudesse entrar nele, abençoar e sair dali também abençoado. Então, ele estava denunciando profeticamente uma perversão que estava acontecendo ali, de que aquele mecanismo do templo, ele tinha se tornado um mecanismo com uma finalidade em si mesmo, que era gerar lucro e locupletar aqueles que faziam parte daquele negócio. Os cambistas, os vendedores de animais, os sacerdotes corruptos e as pessoas que estavam sendo ali ludibriadas. Então, o templo se tornou essa finalidade em si mesmo e perdeu a finalidade de ser o lugar de oração para todos os povos e de ter esse olhar aberto para o outro, para o próximo, né? E eu percebo muito isso nesses exemplos que você citou, de quando a nossa vida, em algum momento, alguma fase da nossa existência, acaba perdendo, porventura, o seu propósito e se tornando um fim em si mesmo, não estando aberto para a passagem do outro pela nossa vida, não estando aberto para que o outro entre e saia da nossa vida e possa ser abençoado e deixar as suas bênçãos também na nossa vida, né? Se fecha em si mesmo. E o mesmo com a família, né? Uma família nuclear, ela tem o seu valor debaixo do teto, onde habitam os mesmos da mesma casa, os mesmos do mesmo lar, os mesmos do mesmo sangue, mas uma família nuclear, ela tem o seu valor muito mais reluzente quando justamente ela sai desse lar e passa a frequentar outros ambientes e irradiar essa possibilidade de família, essa mensagem de fé e de esperança que a família carrega para outros ambientes em que ela habita, não se tornando um fim em si mesmo, mas estando aberta a levar essa mensagem de que é possível para outros ambientes, né? Então, eu percebo também, Alan, aqui essa denúncia de Jesus, essa denúncia profética de Jesus sobre a perda de propósito do templo, embora seja um momento muito lamentável e que estava sendo vivido ali, eu acho que aqui existe uma esperança. Uma esperança que é a seguinte: essa indignação mostrada por Jesus, ela apresenta ali como que um basta, um ponto final, como se fosse uma advertência, assim, uma corda para a vida, né? Não é isso, não é assim que deve funcionar. Tá tudo errado, né? E às vezes eu percebo, Alan, e pelo menos comigo isso já aconteceu algumas vezes na minha jornada em vida, que às vezes Deus nos dá uns chacoalhões assim, sabe?
Não é isso. Benditos Acorda. chacoalhões, né? Benditos chacoalhões, né? E esses se tornam momentos decisivos, momentos de mudanças de atitudes, momentos de mudanças de comportamento, momentos de reconciliações, de retomada de propósito na vida. E quem sabe nessa manhã Deus não nos está dando algum chacoalhão mostrando que alguma coisa está errada, né? No Novo Testamento, a palavra é repreensão, castigo, muitas vezes que é usada em alguns textos bíblicos. No original, o sentido é qual? Educar para a vida. Né? Uhum. Então, essas repreensões que a gente, às vezes, recebemos, é algo que precisa mesmo que aconteça para que a gente possa melhorar, né? Tem um pastor... E lembrando... Pode falar. Tem um pastor, o Jeremias Pereira, muito conhecido, ele fala assim, ele fala para os novos pastores assim, ó, num domingo você prega a bênção, num outro domingo você prega cajado, bate no povo, que tem que, num domingo é bênção, no outro domingo tem que apanhar, porque para a gente crescer, a gente precisa mesmo desses chacoalhões aí, né? Então ele defende essa teoria, assim, com brincadeira, é claro, mas ele fala isso. E lembrando que esses chacoalhões, ou esse cajado, que é muito bem figurado pelo pastor Jeremias, né? Eles representam também o amor, né? Porque é muito claro na leitura bíblica que Deus só corrige e exorta e admoesta aqueles que Ele ama, né? Verdade. Com o intuito de fazê-los crescer em vida, né? Eu lembro de uma coisa agora, talvez possa sair um pouco do contexto, mas teve uma fase na minha vida, como alguns sabem, que eu lidei com a depressão, né? E assim, as pessoas não entendem muito essa questão, né? E alguns não entendem, mas fica quieto, benditos são esses daí entre todos aqueles. E outros, às vezes, não entendem e querem te repreender naquilo. Porque você tá assim, sua vida é boa, né? A gente ouve muito isso, né? Mas, cara, teve uma vez que eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro e tinha tomado remédio e tudo mais para ir fazer esse trabalho, inclusive. E eu encontrei lá um amigo meu, chama Ronaldo, amigo meu até hoje, e ele me deu um desses chacoalhões, sabe? De quando a pessoa te vê muito desanimada, muito triste. E ele me deu um desses chacoalhões que eu já tinha recebido de muitas outras pessoas, mas o que eu recebi dessas outras pessoas não tinham feito nenhum sentido para minha vida. Pelo contrário, eu repudiei, vi simplesmente como atitudes grosseiras em relação ao que eu estava sentindo, mas ele me deu esses chacoalhões, sabe? Poxa, meu, você é novo, sua vida tá boa, cara, você deixou sua família toda com saúde lá em São Paulo, né? Levanta essa cabeça, não fica assim não, esquece esse negócio, cara, você tá bom, cara, aqui do meu lado você vai ficar bom, do meu lado você não vai ficar ruim não, tal. E foi um desses chacoalhões, como muitos outros já deram, mas naquele momento fez toda a diferença para mim, sabe? Aquele confronto... De forma especial, né? Exatamente, aquele confronto que o Ronaldo foi e me deu ali quando eu cheguei no aeroporto ali no Rio, sabe? Então a gente precisa às vezes desses confrontos. São esses confrontos que vai fazer, por exemplo, a gente até deixar alguma coisa. Quando Jesus Cristo entra ali naquele templo, ele confronta aquilo, aquele confronto vai mudar a maneira ali daquele lugar. Aquele lugar vai ter que deixar algumas coisas. O que aquele lugar vai ter que deixar? Vai ter que deixar esse comércio ilícito, né? Então é importante essas questões. Às vezes na igreja, em alguns movimentos, né? Como foi poderosa a presença de Deus hoje aqui, tá bom. O que essa presença de Deus que você percebeu que se manifestou a você, o que ela te chamou a deixar? Sim, né? sim. Porque nós estamos numa caminhada de que cada dia tem que ser melhor do que o outro. Nós estamos de glória em glória, né, para se parecer com Jesus Cristo. Qual a forma que nós podemos fazer para nos parecermos mais com Jesus? Esse negócio de tira um galho aqui, corta um fruto ali que não era para ter e joga um adubo aqui para crescer, para melhorar, tirando e acrescentando, né? Eu tenho coisas hoje que eu preciso tirar da minha vida para eu me parecer mais com Jesus, e eu também tenho coisas que eu preciso acrescentar na minha rotina, acrescentar no meu estilo de vida para me parecer com Jesus, né? E esses momentos de confrontos
são esses momentos, desses chacoalhões, esses benditos chacoalhões, que nos ajuda, chacoalha e os frutos podres caem da árvore, né? Os que têm que permanecer, eles permanecem. Então, essas repreensões são muito boas, né? E que Deus nos ajude a ter até mesmo esse espírito profético de que na vida dos nossos amigos a gente possa ter uma liberdade de chegar para eles e falarem: ó, Rodrigo, isso daqui que você faz não faz sentido com a vida que Deus quer para você, né? E essa amizade comprometida com a melhora do outro, né? É verdade isso, porque tão importante quanto a gente aprender coisas, né, a cada mensagem que a gente escuta, é também importante desaprender muito do que a gente vinha fazendo de errado, né? E assim como você falou desse amigo Ronaldo, seu, Alan, eu não me recordo não de um amigo específico, mas de inúmeras pessoas que já passaram pela minha vida, que não de falar alguma coisa, mas só a presença delas na minha vida foi uma presença profética, de você olhar para a pessoa e falar: não, eu quero seguir essa linha. Isso que eu estou fazendo eu não vou fazer mais porque eu quero me aproximar desse ideal de vida que essa pessoa carrega, né? Então é um ideal de vida profético, né? De que por onde anda vai, com a sua maneira de ser, propagando a mensagem do Evangelho, denunciando aquilo que precisa ser denunciado, de injustiça, de erro, de engano, e vivendo uma vida em conformidade com o reino de Deus, né? Esse lance é muito interessante, cara. Quando a gente já não precisa mais abrir a nossa boca, e mais do que isso, quando a gente não precisa mais apontar o dedo para o pecado de ninguém, simplesmente a nossa vida, ela é uma vida que denuncia muitas outras coisas, né? Às vezes tem pessoas que às vezes têm vergonha de compartilhar alguma coisa com a gente, porque sabe que o nosso estilo de vida denuncia aquilo que para ela é lucro, aquilo que para ela é vaidade, é orgulho, é conquista, né? O que é conquista para o outro, às vezes não faz nenhum sentido com a perspectiva da vida cristã, né? Então é muito interessante. Uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu não li nada, mas enquanto você falou, eu fiquei pensando, né? Jesus Cristo, ele diz assim: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, né? Aonde acontece todo esse movimento, esse comércio ilícito, essa corrupção toda, num lugar, no templo, em que os gentios podiam ir, né, que eram aqueles que não eram judeus, mas era ali tipo num quintal assim do templo, a gente não ser muito teólogo aqui, né, era chamado de atos externos, ali um quintal ali para dentro dos portões, mas fora da parte principal do templo. E essas pessoas que estavam circulando ali, elas não podiam entrar no lugar principal, né? E aí Jesus Cristo, lá nesse lugar em que podia entrar todo mundo, ele fala: ó, a minha casa será uma casa para todas as nações. Eu acho que já estava, de alguma forma, derrubando os muros ali do que era átrio externo, átrio interno, santíssimo, lugar santíssimo. Já estava dizendo: ó, não, agora esse lugar, a igreja, o templo, é para todas as nações. Não é só para os judeus, não é só para os gentios, não é só para os gregos, não, é para todos, né? Então, o propósito do templo ser um lugar que acolhe a todos, independente de gênero, independente de nacionalidade, independente de raça, mas que acolhe a todos. Não é só aquele lugar, é só para aquele tipo de pessoa, não. É um lugar para todos, né? É verdade. Porque é a casa dele, né? E a minha casa muito boa essa é essa leitura, aqui, né? Verdade. É essa aqui, Eu né? também nunca li nada a respeito, mas faz todo sentido isso que você está falando, né? Uma prévia da derrubada do véu, né? Exatamente, foi o que eu pensei aqui quando nós estávamos falando. Uma coisa também que, nesse texto aqui, ele fala que, no versículo aqui dizem que ele entrou, e aí ele foi nas mesas dos cambistas, e depois ele foi nas cadeiras ali do pessoal que vendia as pombas, né? E Levítico, ele fala que todo mundo deveria ir ao templo e levar a sua oferta, e deveria levar um cordeiro. Mas aí tem um parênteses, fala assim, ó, mas se você é pobre, Levítico fala assim, ó, leve uma pomba.
que é o caso que a gente percebe até na família do próprio Cristo, né? Maria, Sim. José, e aí a gente percebe que não era uma família que gozava de algum enriquecimento, mas era uma família muito simples, que eles oferecem também exatamente isso, uma pomba. É legal esse conceito do judeu de templo, né? A gente, quando a gente vai para a igreja, a gente não está mais indo, né? Mas quando a gente vai para a igreja, a gente simplesmente vamos para a igreja. O judeu não. O judeu, ele corre para o quintal dele, passa a mão na cabeça, olha toda a criação dele e fala assim, o que eu vou levar para a igreja? O que eu vou levar para o templo? Porque ele só se apresentava no templo com uma oferta. Então a visão Nunca deles de mãos ir para a vazias, igreja né? a visão deles de ir para a igreja era um lugar em que eu levava alguma coisa, gente. Isso é muito importante, né? A gente ir para o templo não para assistir, mas para levar alguma coisa, que seja a nossa oferta viva, que são os nossos corpos, mas algo que a gente possa levar, né? E aí Levíticos fala, se você não tem como levar um cordeiro, leve uma pomba. E Jesus Cristo vai direto ali na barraca das pombas. Sim, Ou sim. seja, as Dos mais pessoas que pobres iam ali, ali né? comprar as pombas eram os mais pobres. Esse É sistema, verdade. esse mecanismo que estava ali roubando o povo, estava tirando dos mais pobres. Ou seja, aquele negócio que a gente sempre fala, quando a cultura muda, o mais pobre é quem mais se ferra. E É aqui verdade. também, cara, ele vai direto nos caras da pomba, que eram os caras que atendiam os pobres, ou seja, até daqueles que eram pobres, eles Estava estavam extorquindo. extorquindo, É estavam verdade. arrancando dinheiro, né? E Jesus Cristo vai lá em defesa daqueles pobres ali e tira esse negócio de atender os pobres, né? Vai direto ali nos caras que estavam vendendo para os pobres ali, né, cara? É verdade. Não que ele não tenha também feito isso com Sim, os porque outros ele que vendiam expulsou, animais, ele em expulsou todo outras mundo, passagens, né? ele expulsou outros animais e Exatamente, mas tudo, nesse né? texto aqui a Mas gente esse percebe foco, ele ele indo foca, sim. ou seja, os pobres que já estavam se tornando mais pobres por causa desse sistema deles. É verdade. E aí, indo de trás para frente aqui, que a gente começou a comentar um pouco aqui o versículo 17, mas o versículo 15, que é o primeiro desse trecho que a gente leu, diz assim, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, que é onde você chegou aí, né? Um lance legal aqui, Alan, é que mostra que Jesus ele sentiu raiva, Jesus ele se indignou, né? E o interessante disso é que às vezes nós classificamos a raiva como um sentimento menos digno, ou um sentimento até indigno, né? Nós sufocamos a raiva e às vezes a sufocamos por anos e décadas na nossa vida, né? Escutamos isso, às vezes, desde a infância. Você não pode ficar com raiva do seu irmão, não pode ficar com raiva da sua irmã, não pode ficar com raiva do seu pai, da sua mãe, assim por diante, né? Quando, na verdade, o problema não é a raiva em si, mas o problema é o que nós fazemos com esse sentimento de raiva que, por vezes, aflora em nossas vidas, né? Nós podemos canalizar essa raiva para mudanças importantes no nosso dia a dia, na nossa rotina, ou podemos deixar essa raiva desembocar para violência, para o insulto, seja ele físico, verbal e coisas do tipo. Jesus, ele manifestou a raiva, porque, além de tudo, eles estavam maculando ali um local sagrado. E o local sagrado que eu me refiro, em primeiro lugar, não é o templo. O local sagrado que eu me refiro é a fé das pessoas, a fé do ser humano, a fé do indivíduo que estava sendo maculada por esse sistema corrupto e profano que havia se instalado ali no templo. A fé das pessoas que estavam sendo corrompidas por meio da instituição. Ele manifestou a sua raiva e fez da sua raiva objeto de mudança para aquele ambiente que ele estava vivendo. Não foi uma raiva despropositada, não foi uma raiva que gerou um comportamento que descambasse para o mero insulto ou para a mera violência. Foi uma raiva que o fez tomar atitudes enérgicas, porque algo que estava acontecendo ali era muito grave e precisava de mudanças ali, e tinha que ser dito com um pouco mais de
de ênfase naquele momento que ele estava vivendo ali. Sim. Então, isso é interessante a gente pontuar aqui, sobretudo nesse meio de evangelicalismo que a gente vive, onde muitos sentimentos e emoções são sufocadas. A raiva, por vezes, ela é sufocada também. E a raiva ela é um sentimento lícito a todo ser humano, né? O que a gente tem com relação à raiva na Bíblia é simplesmente o fato de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, elabora essa sua raiva, não deixa ela te dominar. E também o fato de não deixar essa raiva se tornar uma raiz de amargura dentro de nós. Ou seja, nos adoecer e adoecer aqueles que estão ao nosso redor. Mas a raiva ela é tratada durante toda a narrativa bíblica como um sentimento pertinente a todo e qualquer ser humano. E que está aqui sendo apresentado, inclusive, na figura de Jesus Cristo, né? Sim, é uma raiva que ela desemboca numa atitude, né? Que ela leva a uma atitude, né? Porque você pode sentir raiva e cultivar essa raiva, que é exatamente o contrário do que você citou aí de Efésios 2, né? A orientação é qual? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, né? Então você não toma nenhuma atitude, você vai simplesmente lidando com essa raiva a vida inteira, sem tomar nenhuma atitude com essa raiva, você passa a cultivar essa raiva sim é pecado, né? Porque você fica cultivando ela a vida inteira, só se lamentando a vida inteira, e ela não faz você tomar nenhuma atitude, né? Agora, essa raiva que Cristo sente aqui é uma ira em que ele vai lá e resolve as coisas, né? Não fica só naquele campo de ficar indignado e falando e reclamando, não. Faz com que ele toma uma atitude, né? E a Bíblia nos dá o direito de sentir, de lidar com esse sentimento, como você falou, e isso é muito libertador. Não temos que nos sentir culpados se estamos com raiva, né? Porque é um sentimento que o próprio Cristo teve. Irai-vos, né? Mas não pequeis, né? Ou seja, não vá, igual você falou, não vai falar o que não deveria por causa da sua raiva, que aí a sua raiva não foi uma raiva que te ajudou a transformar nenhum ambiente, né? Não vá fazer o que você não deveria, tomar a decisão que Cristo não tomaria se tivesse com a sua raiva, né? Agora, uma coisa que eu percebo também é que a nossa raiva é muito egoísta. Às vezes a gente fica indignado, se sente irado, porque a gente sofreu algo. E essa raiva que Cristo sente aqui, essa ira que ele sente aqui, é por conta do que ele vê, não contra a sua própria vida, mas contra as coisas de Deus ali naquele exato contexto, né? E às vezes a gente fica indignado só com a injustiça que nós sofremos. Mas a gente ainda não está capacitado a ficar indignado com a injustiça que a gente está vendo na vida do outro, né? A gente só se ira com aquilo que os outros fazem contra nós. A gente não se indigna, não fica indignado e irado quando a gente vê, sei lá, quando a gente vê o pobre na rua pedindo esmola, né? Isso daí não nos afeta. É mais ou menos isso que Jesus Cristo sentiu ali. Ele sentiu raiva e sentiu ira quando ele viu a injustiça, o que estava cometendo de injustiça ali com os pobres que frequentavam ali o templo, né? Então, a gente precisa dessa ajuda do Espírito Santo para nos sensibilizar, não só em relação à dor que eu sinto, mas em relação também à dor que o outro está sentindo, né? Ao ponto de não só me sensibilizar, mas de me provocar uma atitude em relação a isso, né? Para não ser uma raiva egoísta. Enquanto você me falava da raiva egoísta, refletindo um pouco, assim, que me vem à mente, né? Os episódios em que Jesus manifestou essa raiva ou indignação, alguns deles até comentados aqui nas últimas semanas por conta da narrativa de Marcos, que a gente vem encaminhando nela, né? Mas, por exemplo, Jesus sempre mostrou indignação ao defender as pessoas que estavam sendo abusadas pelos líderes religiosos. Ele se mostrava indignado quanto a isso, apresentava os ai daquele, né? Havia uma indignação em Jesus com relação a isso. Jesus sempre se mostrou indignado
ou se mostrou indignado quando as pessoas impediam de vir os outros a ele, como foi o caso das crianças. As crianças, quando estavam sendo impedidas pelos discípulos de chegarem até Jesus, Jesus ficou indignado com aquilo, falou, para com isso, deixa vir as crianças. E agora, quando ele entra no templo e vê toda essa situação, ele fica novamente indignado, né? Ou seja, Alan, pegando um gancho daquilo que você falou, é sempre uma indignação que não tem ele como o protagonista daquilo. É uma indignação que foi motivada por algo que estava acontecendo na vida do outro, né? Ou seja, é uma capacidade de sensibilização muito grande, e eu, para usar uma palavra própria nossa aqui, uma capacidade de empatia, de sentir a dor do outro pela injustiça, por aquilo que ele está sofrendo, e tomar de alguma maneira, naquilo que está ao seu alcance, partido pela dor do outro, né? Verdade. Isso é muito importante, né? Essa questão egoísta, eu tenho observado, ela permeia todas as nossas relações, o quanto a gente só pensa em nós, né? E aí a gente também, diferente de Jesus Cristo, a gente se indigna só em relação àquilo que a gente precisa, aquilo que diz respeito a nós próprios, né? E quem dera Deus fizesse a gente, por exemplo, olhar para a situação da igreja hoje e se indignar com alguma coisa que não deveria estar acontecendo, e essa indignação, sei lá, fazer com que eu orasse mais por isso. A gente costuma dizer que quando a gente enxerga um problema, mas a gente não vê nenhuma solução para aquele problema, a gente acaba sem saber, fazendo parte desse problema, né? A gente só fica olhando e lamentando e reclamando e não toma uma atitude como Jesus Cristo tomou, né? De ir lá e, tá bom, verdade, isso daí não tá certo, eu vou lá e vou resolver isso, porque não é assim, né? É uma pena que a gente tem mais um período aqui no nosso momento, que é o período que a gente quer compartilhar e celebrar a ceia, mas eu fico pensando assim, Rodrigo, se Jesus Cristo entrasse, só fazer umas perguntas assim, para a gente refletir ao longo da semana. Se Jesus Cristo entrasse no nosso templo hoje, qual seria a reação dele, sabe? Aí, não falar só do nosso templo, assim, a igreja Urbanova, mas a igreja no Brasil, né? Essa igreja estrutura, né? Essa igreja organização. Qual seria a atitude de Jesus na nossa igreja hoje? Seria algo diferente da que ele teve, né? Jesus Cristo, quando ele entra, ele fala, ó, tira daqui todo esse comércio, toda essa forma de lucro, toda essa corrupção, esse lucro ilícito, tira tudo isso daqui. Se Jesus Cristo entrasse em nossas estruturas hoje, o que ele pediria para ser tirado, né? E aí, por fim, ele fala assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Ao que Jesus Cristo compararia as nossas igrejas hoje? Ele compara aquele templo a um covil de ladrões. E será que, pelas misericórdias de Deus, hoje ele compararia a igreja no Brasil com algo diferente de um covil de ladrões, né? E aí a gente tem essa palavra templo que permeia esse texto, mas eu queria abrir o leque dessa palavra templo para a gente terminar aqui. O templo, a igreja sim, a organização, mas o templo, a minha vida, né? A minha vida. Amém. Se Jesus Cristo entrar na minha vida hoje, o que ele mudaria, a que ele compararia a minha vida, o que ele iria desconstruir dentro da minha vida que não faz sentido, né? E depois ao templo, minha casa, meu lar, minha família, não é isso que ele fala? A minha casa será chamada casa de oração. Se Jesus Cristo entrasse nas nossas casas hoje, no nosso lar, aí na sua cozinha, na sua sala, ao que ele compararia a sua casa, né? A uma casa de oração, né? Isso eu queria terminar com essas perguntas, assim, sabe? Eu agradeço imensamente por essas provocações suas, Alan. Acho que elas me tocam, sim, e eu quero refletir nelas no decorrer dessas semanas. Viu? Sim, a estrutura, o templo, meu corpo, templo, e a minha casa mesmo, literalmente falando, né? Como que seria... O que Jesus Cristo denunciaria na minha casa se ele entrasse nela, na minha vida, na minha igreja, no meu lar? O que Jesus denunciaria? Sim. Amém. Que Deus abençoe a todos.